Se você quer aprender ASP.NET Core de verdade, sem ficar só na teoria e desenvolvendo um sistema de verdade, vem comigo que hoje a gente vai construir um sistema do zero. E usando as ferramentas que estão no mercado. A gente vai usar SQL Server, DAP, autenticação com claims, hash de senha. E no final você vai aprender com um projeto real. Vamos começar estabelecendo o objetivo desse curso e os pré-requisitos para você entender e aproveitar o melhor dele. É um curso básico de ASP.NET Core, então você vai aprender com um projeto real como desenvolver sistemas em ASP.NET Core, que utiliza a linguagem C#. A gente vai usar também SQL, que é o básico hoje em dia, né, para manipulação de dados, e JavaScript também por causa da parte visual, porque a gente vai desenvolver o sistema desde o banco de dados até a parte visual, um sistema completo. Aqui a gente vai desenvolver um sistema web completo, trabalhar com banco de dados de forma profissional, implementar login com segurança e senha criptografada e estruturar um projeto do jeito correto, com as melhores práticas e arquiteturas. Eu vou ser bem didático, mas o ideal é que você já conheça os básicos ali das linguagens de programação, né, de lógica de programação, né, como loops, estruturas de decisão e afins. O ideal é que você já saiba pelo menos um pouquinho ali de C# básico, SQL básico, HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript. Eu vou ensinar bastante durante os vídeos, mas se você já tiver uma base, você vai conseguir entender melhor e absorver melhor. Se vocês curtirem essa série, já deixa aí que eu posso fazer vídeos também de cursos, mini cursos, né, dessas coisas, né, do C# básico ali, do C#, do SQL, CSS, o Bootstrap, JavaScript. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem. Você também, o ideal é que você siga as ferramentas que eu vou usar aqui para não haver muita diferenciação. Se você já souber fazer bastante coisa e quiser se arriscar, usar uma ideia diferente, um banco de dados diferente, sinta-se à vontade. Mas a princípio a gente vai usar o Visual Studio 2022. Talvez no tempo que você estiver vendo esse curso você já vai estar mais à frente. E aí a gente vai usar também o SQL Server, que vai estar dentro a gente vai usar por dentro aqui do Visual Studio para esse curso. E o que é o ASP.NET Core? Ele é um framework da Microsoft para a criação de aplicações web, utilizando o C#. Com ele a gente pode criar desde sitezinhos básicos, só o front-end ali, até APIs e aplicações completas. Com o .NET, na verdade, todo o ecossistema da .NET dá para desenvolver aplicativos web, dá para desenvolver sistemas nativos, dá para desenvolver até jogos. Então é um ecossistema muito completo. E o mais importante, ele é rápido, moderno e muito utilizado no mercado. Agora sobre o sistema que a gente vai construir. O sistema que a gente vai construir é um gestor simples de bibliotecas de filmes e séries, algo bem básico ali para a gente começar. Mas a gente já vai usar cadastro de usuários, login com senha segura, como eu já mencionei lá em cima, usando o bcrypt, né, para poder encriptar a senha. A gente vai usar claims para poder persistir a sessão do usuário, mesmo se ele fechar o navegador, se ele sair, se ele mudar de página. E áreas autenticadas, o sistema todo protegido com autenticação de usuário para não permitir que ninguém acesse áreas que não deveriam acessar se não for aquele usuário, se não estiver logado. Tudo com boas práticas e segurança desde o início. Eu mencionei que vamos usar o Dapper nesse projeto, ao invés de usar o Entity Framework, que é muito comum. Se você for procurar aí curso de .NET, 9,5 de 10 vão usar o Entity Framework, né? Só que, por que a gente vai usar o Dapper e não o Entity Framework? O Dapper, ele é um framework também para o SQL, para conexão com o banco de dados, e ele faz o mapeamento da tabela para o model, para a classe, né, no sistema. E a gente vai usar o Dapper porque com ele você escreve o SQL direto. Você tem mais controle sobre o que vai ser feito no banco de dados. Além de um pouco mais de desempenho também em casos mais complexos, de sistemas maiores. Aqui a gente não vai ficar fazendo mágica, copiando e colando ou coisa do tipo. Você vai entender o que você está fazendo no código. Porque essa é a parte mais importante. Você não precisa decorar todos os códigos, você precisa entender o que está sendo feito ali. E é por isso que eu também gosto de usar o SQL direto, ao invés de usar Entity Framework ou outros afins, porque você consegue ver e manipular ali o que você está fazendo, porque você consegue ter mais controle sobre a sua aplicação. Bom, vamos começar, vamos criar o projeto aqui e falar sobre a estrutura dele. Vamos criar aqui um novo projeto.
eu vou pesquisar aqui para vocês verem, a gente vai fazer aquele primeiro ali, ó, ASP.NET Core. Aqui, ó, você seleciona C Sharp, que é a linguagem que a gente vai usar, porque pode aparecer outra, que tanto faz, mas você vai procurar ASP.NET Core Web App. E aí você vai pegar esse aqui, ó, Model View Controller. É o único que tem a Model View Controller. Você vai pegar e vai selecionar ele e vai em Next. Aí a gente vai fazer aqui, vamos fazer aqui um Filmes App. E aí eu já criei aqui um lugar para salvar esse projeto. Aqui eu gosto de desmarcar isso daqui porque eu trabalho com uma outra arquitetura um pouco mais robusta para sistemas maiores, mas para o propósito do curso a gente vai usar uma separação mais simples, que funciona da mesma forma, só que mais simples. Então pode deixar isso aqui marcado, tanto faz na verdade. E aí vamos de Next. Vou usar o .NET 8, que por enquanto não é o mais atual, a gente já acabou de lançar o 10, mas como ele acabou de lançar, pode ter mudado bastante coisa e aí pode acabar atrapalhando a fluidez do curso. Eu vou manter o 8 aqui, porque é o mais estável ali, long term support. Já tem o 9 também, mas o 8 é o mais estável antes. Então, mas você pode usar o que você quiser, mas pode ser que tenha mudado alguma biblioteca, alguma função, alguma coisinha assim. Então é bom ficar atento a isso, tá? Então, se você já souber trabalhar com Docker, por exemplo, e quiser usar o Docker para publicar isso aqui, você pode habilitar aqui né, a containerização e tal, mas a gente não vai fazer nada disso aqui. Vamos create. E pronto, tá aqui o nosso projeto. Aqui eles dão tipo um mini overviewzinho, um tutorial ali. Mas o que, que a gente vai usar? Deixa eu fechar essas coisas aqui laterais porque provavelmente o de vocês vai estar cru assim. Então o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui em View, Solution Explorer é o básico aqui da estrutura das pastas e SQL Server Object Explorer. E agora que a gente já criou um projeto base, a gente pode vir aqui e dar play. O de vocês vai vir provavelmente selecionado o HTTPS, mas eu prefiro particularmente o ISS Express. Então é só você clicar aqui e vai iniciar a aplicação base, né? O Visual Studio ele já cria um projeto template básico, como dá para ver aqui, ó, tem uma barra de navegação, tem um link aqui para os tutoriais da documentação da Microsoft. É muito interessante ler isso aqui, mesmo depois de ver o tutorial ou de ver os vídeos, acompanhar toda a série, todo o curso, porque aqui tem alguns detalhes mais específicos que às vezes a gente não vai precisar usar e pode acabar passando. Mas aí aqui a gente tem, voltando, a gente tem o Home, o Privacy, que são as duas páginas ali que eles criam, né? Que o próprio Visual Studio ali, quando a gente cria o projeto, o template dele já cria do zero para a gente poder ver, né? E aqui também, essa forma que eu executei é a forma de debug. Com isso aqui, eu vou explicando ao longo do curso, mas a gente consegue debugar linha a linha para poder ver o que está acontecendo, achar erros, ver o que está sendo passado, o que não está sendo passado. Mas a gente também pode apertar o Ctrl F5, que a gente vai hospedar também no ISS Express, mas ó, ele não está em debug. Então ele está sendo executado, mas ele não está em debug. Qual é a diferença? Bom, geralmente a gente usa esse daqui quando a gente está mexendo em coisas mais levezinhas, mais simples, que não precisa ficar debugando, porque é mais rápido. Você inicia, ele builda e pronto, ele está aqui na porta 44321. Agora, se você executa por aqui, é mais lento, é mais pesado. É justamente para debugar, né? Quando há algum problema, quando você quer ver se está sendo passado tudo direitinho. E quando você fizer alguma alteração, a gente pode vir aqui em Views, vir aqui na Index, por exemplo, e aí a gente tem aqui, ó, tá Home Page Welcome. Vamos botar o clássico, né? Hello World. E aí a gente pega aqui, dá um Ctrl Shift B para buildar aqui, ó, Build Solution, Ctrl Shift B. E aí ele vai buildar aqui, ó, Build Succeeded, lá, Completed e tal. Você vai olhar aqui e aqui, ó, Hello World, a mudança que eu fiz. O Visual Studio, ele também tem a opção de você deixar aqui, como eu tinha deixado ali, né, o Git Changes, que é basicamente uma interface para o GitHub. Então você pode criar o repositório para o seu projeto, né, fazer login aqui na tua conta, criar um repositório, ou então clonar, se for o caso, de você já ter um, mas aí nesse caso aqui você vai criar um repositório e comitar lá para o
o seu GitHub. Mas a gente não vai usar isso aqui agora. Bom, a gente vai começar. Deixa eu só. Não dá para arrastar o solution para cima, mas vamos começar pela estrutura básica aqui do projeto. Né? Bom, para quem já trabalhou com front-end sabe mais ou menos como funciona, né? O controllers e as views e tal, que é a parte mais da frente ali, né? Que é o cara que vai. A gente tem aqui o Model View Controller, que é a estrutura básica desse projeto, mas a gente vai trabalhar com o sistema completo. Então a gente já vai criar aqui nova pasta. Eu vou explicar tudo de uma vez só, né? É a pasta repository, que é a camada da aplicação que vai fazer a conexão, que vai se comunicar com o banco de dados. Aí a gente vai criar também uma outra pasta chamada services, ou serviços, como preferir. Então, vamos lá. A gente tem as models, que são basicamente o template das classes que espelham as tabelas do banco de dados, basicamente. Elas representam os dados que vêm do banco de dados. A gente tem a controller, que é a camada de classes que faz a conexão com as views, que é o que vai controlar o que vai para a tela, né, que faz os endpoints ali e recebem e as requisições ali. A view, que é a visualização, né, a parte, o HTML, digamos assim, a parte da tela, a interface. A camada de serviços, como a gente criou aqui, ela é a camada que cuida da regra de negócio. Então você tem o repositório, que é uma camada que vai fazer a conexão com o banco de dados. Ele vai ter o SQL ali, ele vai pegar e trazer dados, vai enviar e trazer dados do banco de dados. E você tem a controller, que vai enviar e receber dados da aplicação. E aí no meio você tem a camada de serviços, que é o cara que faz a ponte entre esses dois e cuida da regra de negócio. É ela que vai conter toda a lógica da aplicação e todas as regras ali. Basicamente a parte bruta do código vai estar ali. E essa separação deixa o projeto mais organizado, mais profissional e facilita a manutenção no futuro. Vocês não têm ideia do quão mais fácil é você ter um projeto todo bem estruturadinho. Você pode olhar e falar, nossa, 1 milhão de arquivos. Na primeira vez que eu abri um projeto grande de verdade, quando eu comecei no meu primeiro emprego como desenvolvedor, eu abri e tinha aquele 1 milhão de arquivos. Eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, que tanto de arquivo é esse? Meu Deus. Mas depois que a gente aprende essa arquitetura e entende como funciona, fica 1000 vezes mais fácil de você fazer manutenção num sistema onde você deu um problema aqui com o usuário. Eu vou ali direto no serviço do usuário, ou então direto no repositório do usuário, já só mexo com o negócio, eu não preciso ficar procurando e buscando, eu já vou ali, já está tudo organizadinho ali, é muito bom. Bom, então vamos continuar aqui para a criação da tabela dos usuários, é a primeira coisa. Bom, a gente vai usar essa interface de SQL Server aqui. Ele já cria para a gente um local DB para o projeto, né? A gente vai vir aqui em Databases e, na verdade, aqui add new database. Isso aí, botão direito em Database, add new database. A gente vai criar aqui um filmes app. Ó, ele cria um banco de dados. Esse daqui, como eu falei, é para esse projeto, um projetinho simples, né? Na real, num projeto grande, a gente geralmente vai criar um banco de dados e tal, mais estruturado, mas para a finalidade aqui é isso. Temos aqui o Filmes App. A gente vai vir em Tables, tabelas, e add new table. A gente não precisa digitar create table, não sei o que lá. Tem essa possibilidade aqui embaixo também, você pode digitar, você vai ver que o que você fizer vai aparecer aqui, mas não há necessidade. Então a gente faz aqui o id int, não pode ser nulo, nome, varchar, vamos botar um varchar, você deixa assim 50, vou botar 100. Eu gosto de dar uma margem ali para o usuário no octavo desativo. 100, não pode nulo, né? A pessoa pode não ter nome. A gente bota um e-mail, varchar também, não pode ser nulo. O usuário, não, deixa o usuário quieto pra gente não criar muita bagunça. Né? Vou botar senha, varchar. A gente vai usar o bcrypt para poder encriptar a senha, para fazer um hash com a senha. Só que o bcrypt, ele tem um tamanho fixo de 60 caracteres. Só que eu sou assim, tá? Meu jeito, eu sou meio
precavido a mais, então eu dou logo 100, porque se for 60, vai gastar 60 e tá tudo certo. Se não for, se acabar passando, não vai quebrar a aplicação nem nada. Mas 60 é o suficiente, tá? Eu aqui sou precavido. E aí a gente vai criar um cargo, que nesse caso aqui vai ser um varchar também. Na verdade, eu vou botar um int, né? Que aí a gente pode fazer naquele estilo assim, ó. 1 é admin, 2 usuário. Caso a gente pode, na verdade, melhorar aqui. 3, não, 2 gerente e 3 usuário. Pronto. E aí a gente tem uma separação numérica, porque aí a gente pode ordenar também por ordem de preferência, usar int para definir assim, se for maior do que 1, tem acessos tais, se for menor do que 1, tem acesso tal. Então a gente não precisa ficar botando para cada função, né? Em alguns sistemas eu uso o admin com um número negativo, que significa que se for maior do que 0, já não tem acesso a certas coisas. Se for menor do que 0, tem acesso a tudo no sistema. Então, eu uso nesse estilo às vezes por facilidade, por praticidade. Então a gente tem aqui, ó, create table, table. Não, isso daqui é uma table, né? Mas a gente vai criar uma table. A gente pode editar aqui, mas se a gente apertar para salvar, ele vai mandar a gente nomear. Vou botar aqui, ó, usuários. Então, create table usuários, blá blá blá, ID, nome, tá, primary key, já tá como auto-incremente. Vamos ver aqui, ó, em propriedades, identity specification, ó, e a gente coloca true. Significa que agora é a coluna de identificação e vai passar a crescer automaticamente, né? Botão direito, propriedades, ou F4 também. Vou fechar aqui, ó, você vai ver? F4 ele abre essa janelinha de propriedades. Então a gente tem aqui a tabela de usuários, a gente pode dar um update aqui e update database. A gente espera um pouquinho e pronto, está criada aqui a nossa tabela DBO usuários. A gente vier aqui script as é porque eu estou acostumado a usar o SQL Server Management Studio, né, para ser sincero com vocês. Então, view data a gente consegue ver aqui, né, mas tem como fazer um select from, mas enfim, a gente não vai usar isso agora. Então a gente vai vir aqui agora para as models, porque como eu disse, a model é o que vai fazer o espelho do banco de dados. Então a gente pode tirar esse error view model. Na verdade, deixa ele aqui, porque a gente vai ter que mexer em algumas coisas para tirar ele, pode acabar atrasando um pouco a gente. E uma nova classe aqui, new item, e a gente faz o usuário. Como está em model, ele já é uma model. A gente poderia criar só usuário. Ponto. Só que eu gosto de botar o sufixo do que ele é por uma questão de organização. Porque pensa no seguinte, eu vou botar aqui só usuário. E aí você tem uma classe que ela retorna public usuário, que retorna usuário, né? Tá, obter usuário, beleza, ela recebe ali, no caso ela vai receber um int ID. Beleza, tudo tranquilo. Só que vamos supor que esse método está dentro do repositório de usuário. Então você tem ali o public class usuário. Olha que bagunça. Você não, isso aqui é o repositório e esse daqui é o model. Olha que confusão. Então por isso eu prefiro criar aqui, usar o sufixo igual tá ali, ó, error view model. Sem contar que algumas versões do coisa corta. Sem contar que algumas versões podem precisar desse sufixo aqui, então, igual a controller que precisa ter o sufixo, então a gente usa por convenção o model de sufixo. Não é obrigatório, já vi pessoas não usarem, mas não é uma boa prática, digamos assim. Vamos tirar isso aqui, que isso aqui não é uma classe disso. Então a gente tem a classe usuário, então a gente vai fazer aqui o public int id getSet, eu só vou botar o int como nulável. Essa interrogação aqui, ela significa que essa propriedade ela pode ser nula. Isso é importante para a gente usar em algumas partes de validação. Então, ele é nulável. ID, a gente pode public string nome, getSet, public string e-mail, getSet, public string senha, getSet, public string
validacão senha, getSet. E eu acho que é só isso, né? Acho que a gente não esqueceu de mais nada não, né? Deixa eu ver aqui. Nome, e-mail, cargo. Claro. Public int cargo. Gets. Meu teclado às vezes ele dá um aí. GetSet, tá? Vou botar no Laravel também, mas ok. E agora a gente vai para um outro conceito muito importante, muito interessante, na verdade, do não é obrigatório, não é uma coisa, mas ajuda muito, que são as data annotations. O que são as data annotations? Por exemplo, você quer o nome, ele é obrigatório. Então a gente pode vir aqui, abrir colchetes e botar required. E a gente só precisa importar o data annotations. Aqui a gente usa no C Sharp a gente usa o using. É using. Bom, eu não lembro de cor. Então o que a gente faz? O VS Code também tem isso, mas eu gosto muito que é você apertar Ctrl, ponto ou Alt, Enter, e ele dá aqui, ó, Using System Components Data Annotations. System Components Model Data Annotation. E aí, a gente tem aqui, o que isso significa? Significa que esse campo ele é obrigatório. Se ele não for preenchido, vai retornar como false isso daqui, e aí lá na frente a gente pode validar que se for false, né, se esse required for false, vai dar um erro. A gente pode fazer uma validação com isso. E aí a gente também pode passar aqui entre parênteses um error message, nome, o nome não pode ficar vazio. E pronto, a gente tem aqui um required. A gente pode também, a gente botou lá no nome, deixa eu ver aqui, view design, view é complicado. A gente botou 100 caracteres aqui para o nome, né? Então a gente pode vir aqui e botar string length. A gente tem algumas propriedades para isso, mas a string length ela é legal porque ela determina que ele tem um máximo de 100 caracteres e a gente pode botar aqui minimum length. Vamos botar ali 5. Acho que ninguém tem um nome menor do que 5, né? Bota o sobrenome junto. E error message. O nome pode conter. Precisa conter entre 5 e 100 caracteres. Pronto. Ou seja, quando der um problema, ele vai retornar essa mensagem de erro aqui que a gente pode mostrar lá no front-end. A gente tem várias outras data annotations aqui, eu anotei aqui para a gente poder, as mais utilizadas, né? A gente tem o string length, que você limita o tamanho, né, mínimo e máximo, você pode usar só um maximum length ou um min length, assim, né? Min length, vamos botar 5 aqui, pronto, aí você pode passar um error message aqui também. E blá blá blá. A gente não vai usar porque a gente já passou aqui em cima, ó, porque essa daqui ela controla o mínimo e o máximo, os dois ao mesmo tempo. Mas se você quiser que tenha só um mínimo, ou se você quiser que tenha só um máximo, tem também o max length aqui, da mesma forma que o mínimo length. Aí a gente tem um data annotation que a gente pode usar até aqui embaixo, que é o email address, que ele estabelece se ele verifica se é um e-mail ou não. Eu não costumo usar esse daqui, mas ele também é bem comum. E dá para botar também um string length nele aqui embaixo e um required. Pode duplicar essa linha, passar para cá. Então a gente tem required, o e-mail não pode ficar vazio, o e-mail precisa conter entre 5 e 10. Na verdade, para o e-mail a gente deixou acho que 50 caracteres. Pronto. Aqui também a gente pode passar um error message, e-mail inválido. A gente também tem aqui, a gente pode trazer esse required aqui para senha, ou senha não, né? A senha não pode ficar vazia. E para senha, a gente tem aqui também uma outra, que na verdade não é para senha, é para o campo que a gente criou aqui embaixo, que é o validar com senha. A gente pode trazer esse daqui. E aí aqui a gente pode botar um compare. E a gente pode passar aqui, ó, já até preencheu name of senha. Name of é quando a gente está dentro de uma classe, a gente pode chamar
uma outra propriedade ou método usando esse name off, que aí não corre risco de digitar errado ou algo assim, porque ele já traz certinho. Então, vai comparar com a senha e dizer se é o mesmo campo. E aí o cargo a gente pode deixar sem nenhuma data annotation por enquanto, porque ele vai ser um drop, então não tem como modificar. Pode controlar isso lá na frente, né? Então aqui, deixa eu fechar isso. A gente criou a nossa classe de usuário e a nossa tabela de usuário dentro do sistema, né? A parte da estrutura do sistema. Outra coisa que eu não mencionei também é o program, que é a nossa classe base do sistema, é ela que tem ali digamos assim, o main, né? Só que hoje em dia não tem. Você pode transformar numa classe main, mas ele já vem todo estruturado para você não precisar fazer isso. E aqui você determina, por exemplo, qual vai ser a tela inicial, no caso aqui, ó, Home Index. Dá para passar um ID também. É aqui que a gente faz conexões com outras coisas. Vamos aproveitar e fazer logo a conexão com o banco de dados. Né? A gente criou a tabela, mas a gente não conectou com o banco de dados. Então a gente vem aqui no Filmes App, aperta F4, e aí aqui a gente tem, ó, nas propriedades aqui do lado, a connection string. Então a gente copia essa connection string inteira aqui. A gente vai pegar essa connection string, vai vir aqui, deixa eu fechar. A gente vai vir aqui em appsettings.json, que é o cara também que vai passar propriedades para o nosso sistema. A gente mexe pouco nele, mas quando vai passar algum, por exemplo, a connection string, eu sou melhor com exemplos do que com termos muito coisas, mas enfim, a gente vai passar aqui, ó, default, vou botar aqui DB, database, né? E aí a gente vai dar um JSON, então comum, então DB, na verdade esse daqui na verdade tem que ser esse aqui é o connection strings, né? A gente determina como connection string. E aqui a gente passa o DB, que é o banco de dados, e cola a nossa connection string aqui dentro. E aí pronto, a partir de agora, quando a gente for chamar o banco de dados, em algum momento a gente passa que é o DB do connection strings, do arquivo de configuração, e aí ele vai conectar com o nosso banco de dados determinado. Pode ser outro banco de dados ali e tal. Esse banco de dados aqui é local, então é até melhor que eu possa mostrar a string para vocês sem problema, porque, né, além de não vai ter nada, ele não tem como conectar por fora. Mas, enfim, essa foi a nossa primeira aula. Foi um pouquinho mais longa do que eu esperava, porque eu quero ser bem didático. Eu espero que tenha sido bem compreensível, bem didático. Até então a gente não fez muito código complexo. Como eu disse, é interessante saber os conceitos de orientação a objeto. Eu esqueci de mencionar isso no início, mas o .NET, o C Sharp, né, no caso o ASP.NET Core, o .NET como um todo, é uma linguagem orientada a objeto, como o Java, né, inclusive são bem parecidas em várias partes. Então é importante saber também orientação a objeto, porque é base hoje em dia para você programar. Então, com isso, a gente já começa o nosso sistema da forma correta, já com as bases muito interessantes, validando ali os dados, conectando com o banco de dados. E na próxima aula a gente vai para o próximo passo, a gente vai conectar de fato com o banco de dados, a gente vai começar a usar o framework Dapper e começar a manipular os usuários de verdade. E depois a gente vai ativar o Bcrypt para poder encriptar senhas, que é uma coisa muito importante, muito utilizada. E se isso aqui te ajudou de alguma forma, se você conseguiu aprender algo com isso, já deixa aquele like aí, se inscreve para não perder as próximas aulas, porque a gente vai transformar isso aqui num sistema muito maneiro e você vai sair daqui um dev, basicamente. Mas enfim, é isso. Valeu.